Bom, há pouco tempo eu mostrei para vocês como estávamos criando uma cozinha externa na cobertura. Estruturamos tudo com concreto celular e ficou tão bonito. Bom, bonita e ajeitada, vamos dizer assim. E hoje vamos continuar com ela. Já tenho aqui, como vocês podem ver, algumas novidades. Então, antes de tudo, vou mostrar para vocês quais são as novidades. Bom, então, em um desses fins de semana, está molhado? Em um desses fins de semana, fomos a uma loja de bricolagem e compramos algumas coisas. Que bom, as que tinham lá não nos convenceram muito. Uma delas foi a pia. Eu não sei se vocês lembram, mas a pia que eu experimentei era bem grandona. Essa pia eu comprei de forma provisória para a reforma do apartamento. E a verdade é que aqui ela ficava muito grande, né? Desproporcional. Ela dava pouco espaço para trabalharmos. Então o que eu fiz foi comprar este aqui, que é bem menor. Com isso já é mais do que suficiente. Para lavar, teremos que fazer 4 coisas na varanda. Além disso, isso é importante, e ainda não comentei. A bancada me enviou no estilo guru junto com as placas que colocamos no banheiro da vila. Já pedi essa para a cozinha externa, que tem uma espessura bem maior do que as placas do banheiro. Não sei se lembram, mas era um tipo drywall. Esta, por outro lado, está mais pronta para servir de bancada. É totalmente impermeável, então podemos revesti-las e passar a usar diretamente como bancada. O revestimento que vamos usar será de azulejo, que já tenho aqui e vou mostrar para vocês. Mas a próxima novidade, que comprei junto com a pia, é esta churrasqueira. Precisava saber a altura, dimensões, onde ficava a bandeja e todos os detalhes para ajustar a cozinha. Já que depois de ver muitas fotos de inspiração, vimos que as churrasqueiras costumam ser colocadas na altura da bancada, ou seja, a grelha na altura da bancada. Assim você não precisa cozinhar assim. Na verdade, olha só, teríamos que ficar assim, isso aqui deveria ficar nessa altura aqui. Portanto, preciso abaixar um pouco mais os ferros que estão embaixo para descer tudo isso e deixar tudo no mesmo nível. E isso eu preciso fazer antes de colocar qualquer coisa aqui. Ou seja, antes de colocar o revestimento, antes de colocar o reboco no resto da cozinha, nas paredes, tal, prioritário. Então decidimos comprar a churrasqueira para poder medir direitinho e decidir o que faríamos, se colocaríamos na altura certa ou não. E principalmente avaliar se não ia incomodar cozinhar assim, mas achamos que vai ser desconfortável. Por outro lado, tenho os azulejos do revestimento que vão ser assim, de mármore. A bancada vai ser de azulejo com efeito mármore. E essa mesma peça cortada ao meio vai ficar como frontão. Só um pedacinho assim, ou seja, vai ficar assim e assim. E eu acho que vai ficar lindíssimo. Mas bem, como vocês podem imaginar, ainda temos bastante trabalho pela frente. Não sei se neste vídeo vai dar tempo de terminar. Eu adoraria deixá-la totalmente finalizada, mas vamos ver. Primeiro, tirar tudo o que testei fora. Próximo passo, quase me molho. Próximo passo, abaixar as ferragens, isso é importante. Agora vocês vão entender melhor o que quero dizer, fica exatamente assim. Tenho que cortar esse ferro aqui, aqui e aqui, e aí ou eu coloco um acoplamento e apoio, ou simplesmente embuto ele dentro da estrutura. Agora vamos ver se eu tenho mais ferro, se não... Não chega, já era, dane-se. O que você acha? Aqui cozinhar vai ser muito mais fácil e rápido. A única coisa é que quando estiver pronto, isso aqui precisa ser cortado nessa linha, isso vai ser removido e isso vai ficar em balanço. Depois, recorte a parte interna para que uma bandeja recolha o que cair. Pronto. Eu acho que para cozinhar e tudo mais vai ser muito melhor. Nossa, eu tô com uma cara de apavorada. Ivana está me dando uma mão porque é fim de semana, hoje é sábado, na verdade. Estamos um pouco com fome, mas é porque já deve ser tipo 1 da tarde ou algo assim. São 2 horas. Sério? São 10 para as 2. Eu acho que a gente merece sair para comer em algum lugar. Né?
Muito bom dia. Hoje vou continuar com a cozinha, só que tenho novidades. Bom, novidades. Ontem, ao colocar algumas coisinhas, percebi que tinha cometido 2 cagadinhas e vou contar pra vocês. Número 1, como eu não tinha a pia, então, patapum chimpum. Eu devia ter colocado os ferros um pouco mais separado e não precisaria cortá-los para caberem. Não tem maior problema, porque vocês viram ontem que a bancada aguenta mais de 53 quilos porque eu subi em cima. Não me preocupo, mas é verdade que agora vai me dar mais trabalho porque vou ter que tirar. Eu poderia ter previsto isso antes, separado eles um pouco mais e teria funcionado. Tudo bem, não quero mais me torturar. Já está feito, então o segundo erro também tem a ver com os ferros. E eu coloquei assim para que essa área ficasse plana e eu pudesse colocar a argamassa e tivesse mais aderência. Mas claro que o problema é que ao colocar a bancada aqui, o único pedaço onde a bancada encosta é este aqui. Portanto, não acho que tenha muita área de aderência e, se eu colocar um parafuso, vai ficar esse vão no meio. Se eu tivesse colocado ao contrário, encostaria totalmente e eu poderia parafusar direto no ferro. O que eu vou fazer então? Basicamente arrancar. Se eu conseguir fazer com a mão, faço com a mão e se não com o martelo. Fora! Agora vou colocar assim e também vou cortar essa área aqui. E assim posso colocar a pia aqui sem que os ferros atrapalhem e vou colar diretamente na parede. Por outro lado, a questão da churrasqueira também já está resolvida. Deixei ela assim, como encaixada. Isso vai ficar tudo na mesma altura, ou seja, isso vai vir por aqui, a placa de azulejo vai ficar aqui. Dá para tirar arrastando para fora e encaixando, fica bem justinha, mas sobram uns milímetros para poder tirar. Quero que essa parte de trás fique na mesma altura, mas ao abrir ela encosta se eu colocar outra. Portanto, tenho que deixar assim, não vejo maior problema. Depois, por dentro, vou aplicar argamassa em toda a área da churrasqueira, que vai ficar muito bonita. Isso aqui, não sei se comentei, mas precisava sobressair, pois se ficasse atrás encostaria na parede. Se olharem as fotos das cozinhas, já aparece para fora. Não tanto, mas este também fica para fora. Em todas as cozinhas, os queimadores ficam assim. Imagino que deve ser por causa da tampa, digamos, porque ela bate. Eu vou usar Sikaflex 118, um adesivo de construção com alta força de aderência para colar tudo. A arruela garante que o parafuso fique plano, evitando que o azulejo fique saliente. Olhem como ficou ótimo! E além disso, impede que o parafuso se mova e acabe entrando para dentro da bancada. Essa arruela funciona como suporte. Certo, vou medir a questão da pia para poder colocá-la e depois quando eu colocar o azulejo não fazer o buraco. E já que o de baixo já está feito, então quero que fique o mais para lá possível para deixar esse pedacinho livre caso seja necessário para qualquer coisa, né? Que fique mais livre, portanto acho que podemos colocar isso mais ou menos por aqui. Agora, para tirar a medida vou virar, porque se tirássemos a medida assim ao virar isso escaparia. Temos que fazer este furo aqui, mas mais ou menos para a questão das distâncias, para não ficar com pouca margem aqui, nem atrás também. Sim.
Bom dia, hoje vamos continuar com a colocação dos azulejos. E eu já as tenho aqui medidas e tudo o que preciso fazer é cortá-las com a serra. Esta vai aqui, sim e sim. São uns pedaços que eu já tinha, então vou reutilizá-los, vou aproveitá-los aqui. Primeiro vou cortar toda a parte de trás e colocá-la com argamassa flexível. Depois vamos medir essa parte da frente e assim garantimos que 100% a medida está correta. Ficou assim para mim, um pouquinho alta, e sem dúvida está mais alta do que as outras duas. Então vou ter que fazer um pequeno ajuste aqui para que tudo fique na mesma altura. Pronto, agora sim está tudo na medida, ficou muito bom. Agora vamos colá-las na parede, como eu comentei, e assim já podemos medir direitinho esta parte. Aliás, esse cantinho eu fui comprar uma coisinha para colocar um acabamento e é isso aqui. Isso vai ficar assim, colocado como um cantoneira, vai dar um acabamento muito mais bonito. Mas enfim, vamos por partes. Agora colocamos essas, depois cortamos as outras e depois colocamos o acabamento. Vou usar o Cicaceram 252, um adesivo de alto desempenho e deformável para colocar os azulejos. Aqui tem uma história, porque essa daqui de cima deveria ter chegado até aqui. Eu não calculei que esse pedacinho ia sobressair um pouquinho. Portanto, me restam duas opções, ou colocar até aqui ou repetir essa peça, que é o que vou fazer porque ainda me restam algumas placas. Então, como é um pedacinho pequeno, eu vou repetindo. Bom, isso já está ficando outra coisa, hein? Fica muito, muito bonito. Vou remover toda a argamassa antes de secar, pois depois será difícil. Fui bem rápido, sem gravar explicando muito. Como a argamassa vai secando e tudo mais, eu também não queria arriscar não conseguir mover essa peça. Basicamente, eu só medi a parte de cima para colocar a de cima. Esqueci de mencionar que também sugerimos colocar um azulejo na lateral e eu tinha esquecido totalmente. Quando tento pôr a de cima, penso, nossa, a lateral? Então digo, droga, as de cima. Então é isso, eu arrumei rapidinho, ainda bem que eu tinha um pedaço sobrando. Bom, vou começar a colocar a bancada aqui, para ser sincera, confesso que estou com um pouco de medo. Tudo tem que ficar super alinhado e eu não posso errar, tem que ser assim. Eu deveria cortar bem aqui em cima. Então pensei em fazer uma marca aqui e outra aqui e traçar uma linha. Essa parte nem me preocupa tanto, né? O que mais me preocupa é essa área da pia. O ideal seria marcar por baixo e cortar do lado contrário, mas o problema é que lasca muito. Então eu tenho duas opções, ou lasca e ao colocar fica escondido, ou tentar medir por aqui e ajustar a medida o melhor possível, fazendo os retoques. Acho que vou optar por deixar lascar mesmo? É um saco, sim, mas aqui também não vai me restar outra opção. Estou mais tensa que nunca, meu Deus. Olha, ficou bom. Vamos pegar esse pedaço. Quero que isso fique bem folgado, porque não gostaria de fazer força contra o azulejo. Isso, tá complicado o negócio. Tá ficando muito bonito, hein? Mas que trabalhão, viu? Impressionante. Já temos grande parte, só falta essa peça aqui, que bom, vou colocar uma inteira. Essa peça aqui tá grossa demais e não encaixa, não quero forçar, vamos colocar uma inteira aqui. Marcamos e com isso vamos finalizar a bancada, porque todo esse resto aqui vai ser feito com um reboco normal.
Com a pia eu cometi um pequeno erro, era para ter colocado ela um pouquinho mais para frente. Como eu explico isso? Eu medi quando ainda não tinha colocado esse azulejo, aí coloquei esse azulejo aqui e tive que empurrar ele um pouquinho para frente. Porque como a parede não está totalmente reta aqui, essas duas não encaixavam direito, então tive que inclinar um pouco. Isso fez com que eu perdesse alguns centímetros da bancada, então a parte de trás ficou mais fina do que a da frente. Não é algo que me preocupe, porque não vai ter torneira. Ou seja, a torneira vai ser uma mangueira que vai passar por aqui e vai ficar assim, presa. Não haverá uma torneira, mas se eu tivesse colocado, haveria um problema. Eu teria que colocar na lateral ou atrás, não cabe. Precisaria de uma bancada já com furo para a torneira. Ainda bem que não é o caso, e nem acho que ficaria feio na lateral. Estou pensando, mas enfim. Ai, ficou presa. Não, por favor. Que a lajota não quebre, que fica alguma coisa... Meu Deus! Como essas lajotas pesam, hein? É impressionante. Eu amo e sou apaixonada por essa cozinha. É uma relação de amor e ódio, como toda reforma, teve momentos bem desesperadores. Já não quero continuar mais, e depois você vê que já está tudo assim, mais ou menos encaminhado. E meu Deus, como é possível que eu tenha feito isso? Tenho que ir com muito cuidado, porque eu poderia estragar qualquer coisa. O que está acontecendo com isso que não encaixa? Ai não, vamos nos entender, Chatu. Ou você deixa entrar, ou vou ficar muito brava. Por favor, mas que coisa mais linda. Isso vai ficar assim. Você chegou na hora certa, estou colocando a última peça. Está colado? Bom, essas não... O que você acha? Legal. Legal ou muito legal? Legal, mas ainda não está pronta.